E veremos o que é que acontece dentro de 3 semanas, se essa vitória na primeira volta se repete ou não e com que margem de resultado. Martim, se António José Seguro acabar por ir dando, ou melhor, António José Seguro pode ir dando dicas ao longo das próximas 3 semanas específicas para tentar captar eleitorado de Marcos Mendes e, eventualmente, eleitorado da Iniciativa Liberal. Bem, em boa verdade, eu acho que isso é o que ele tem estado a fazer nas últimas semanas e com o resultado que teve. E eu, aliás, acho muito interessante, por exemplo, o que o Bernardo estava a dizer em 2 intervenções, porque primeiro ele falou sobre a possibilidade de não ser Luís Montenegro, mas outros endossarem e a apoiarem António José Seguro, e já se está a ver essa onda a ser criada. Isto é, aquela primeira ideia de que Luís Montenegro ficava exatamente em cima do muro, sem ir para um lado ou para o outro, eu acho que se vai verificar nos próximos dias, com o caso de Pedro Duarte e com outros, que a generalidade do Governo, das grandes figuras do PSD, vão acabar por apoiar António José Seguro, porque isto vai ser uma estratégia de não hostilização, que eu há pouco falava nas coabitações. E nós vamos ver num momento absolutamente decisivo, eu estou inteiramente convencido, porque muito foi dito e escrito sobre em que medida é que o Orçamento de Estado para 2027 poderia ser um grande teste, por exemplo, à continuação ou não do Governo, e à viabilidade da prossecução desta legislatura até ao fim. E eu estou inteiramente convencido, nesta altura, com o quadro que temos, que António José Seguro, como Presidente da República, vai fazer tudo ao seu alcance, inclusivamente junto do Partido Socialista e do José Luís Carneiro, para garantir que o Orçamento de Estado de facto passe. Porque, como se percebe, do outro lado da barricada, se quisermos ver assim, ou do Parlamento, vamos ter um André Ventura mais forte e, sendo mais forte, é ainda mais imprevisível. E, portanto, eu estou convencido que estes dados, que são peças do puzzle que estão relativamente soltas e esparsas nesta altura, vão encaminhar-se precisamente para isto, para uma não hostilidade de um Presidente da República vindo da área socialista com um Primeiro-Ministro da área social-democrata. E por isso é que eu acho, e um pouco à medida que a Ângela dizia, que o resultado desta noite, embora seja um problema para Luís Montenegro, provavelmente vai mostrar a prazo que nem a crise do governo de Luís Montenegro é assim tão grande, nem a esquerda saiu finalmente do buraco em que estava remetida já há bastante tempo. Olha, e vale a pena lembrarmos que o Expresso fez uma manchete não há muito tempo em que dizia que os passistas estavam com António José Seguro. É verdade que nós na altura fomos contabilizá-los, eles não eram assim muitos, pelo menos os que davam a cara. Alguns nunca tinham sido passistas. Alguns nunca tinham sido passistas. Até porque eu acho que continua a gente a achar que há mais passistas do que há. Mas o título era ótimo. O título era ótimo. Não, mas e havia também um bocadinho o interesse dessa ala do PSD que não gosta de Luís Montenegro, que achou que era bom apoiar António José Seguro porque era uma forma de fragilizar Marcos Mendes, que era o candidato de Montenegro, porque havia sempre esta ideia, se as presidenciais corressem muito mal, podia ser que Montenegro fosse apiado mais rapidamente. Bom, eu continuo a achar que tudo isso vai ter que ser adiado por mais uns tempos. Agora, é um facto que António José Seguro já tem esse capital acumulado. Ele conseguiu ir buscar pessoas do centro-direita, pessoas da ala do PSD, e essas pessoas não vão fugir, pelo contrário, vão chamar mais gente para vir para o lado de António José Seguro. O mandatário de Coutinho Figueiredo, José Miguel Júdice, já tinha dito que se Coutinho não fosse à segunda volta, ele apoiaria Seguro, e hoje à noite já lhe manifestou o apoio publicamente. Poiares Maduro, que esteve na candidatura de Marcos Mendes, também já veio declarar o apoio a António José Seguro, e portanto acho que António José Seguro vai somar muito nessa área, vai ter que resistir à tentação de reagir às picadas de Ventura, que vai estar toda a hora a dizer-lhe que o socialismo é o demónio. Esta noite, Ricardo, não se falou muito de Passos Coelho, agora começou-se a falar, e eu gostava de desenvolver um pouco mais. Rui Rocha disse esta noite, o anterior líder da Iniciativa Liberal, que Passos Coelho é o vencedor desta noite. Bem, sinceramente, acho que aí é melhor esperarmos pelo que diga Pedro Passos Coelho. Acho que não faz sentido. Eu não sou ali especialista em hermenêutica da interpretação do que é que Pedro Passos Coelho deve ou não deve fazer. Acho que isso cabe ao próprio, e o próprio, se um dia quiser volta, tem todo o direito a isso e tem mais que idade para isso. O tema não tem a ver com Pedro Passos Coelho, tem a ver com um tema mais vasto, que depois acaba por se falar nele, sobretudo, porque quem é que pode corporizar isso? É um tema que, aliás, foi aqui muito discutido hoje à noite, esta noite, o Miguel Morgado falou disso mais que uma vez, a Maria João Vilés também falou, que é o facto de haver, de facto, no Parlamento, se somar coisas que neste momento não são fáceis de somar, mas se somaram o PSD, o AD
a IEL e o Chega, há de facto uma maioria esmagadora no Parlamento. E há pessoas que defendem, atenção, legitimamente, desde 2024, mas em particular desde 2025, desde as eleições de maio do ano passado, que se devia haver uma frente que corporizasse, que juntasse todos estes partidos para poder governar e poder fazer uma série de reformas, etc. E, portanto, o que, aliás, é uma posição perfeitamente legítima. Qual é o problema? É que Luís Montenegro é contra isso ou tem sido contra isso. Tem-se a favor de fazer acordos de vez em quando, para ali, para lá, mas nunca tendo isto como um governo em conjunto. E, portanto, essa tensão existe. E quando se fala de Pedro Passos Coelho é porque há pessoas que acham que Pedro Passos Coelho seria a pessoa certa para protagonizar isso. E seguramente seria uma pessoa capaz de protagonizar muitas coisas e, eventualmente, uma maioria desta natureza. Já foi Primeiro-Ministro, tem uma capacidade de liderança indiscutível, é muito popular na sua área política, enfim, tem todas as qualidades. Dá-se o caso de não ser deputado, não estar neste momento como na política ativa e de haver um Primeiro-Ministro que está a governar e ganhou eleições 2 vezes, uma delas agora de segunda vez de forma clara. Portanto, é um tema um bocadinho complexo, vai continuar a existir e quando se fala de Pedro Passos Coelho é por causa disso. Agora, há um ponto que é que convém saber a opinião do próprio. Eu não sei a opinião do próprio e, portanto, não me alongo na minha análise. E também não sabemos se no caso desse timing chegar, para ser Passos Coelho o homem que vem pegar nesta maioria sociológica e consegue transformá-la numa maioria política, se não chega tarde e se André Ventura não conseguiu chegar lá antes dele. Eu acho que o Pedro Passos Coelho é o Dom Sebastião que este país precisa sempre ter de reserva. Eu acho que há um equívoco, porque se pensa sempre no Pedro Passos, na abrangência do Pedro Passos Coelho ideológica num determinado tipo de espaço. A abrangência social de Pedro Passos Coelho é baixíssima, coisa que Luís Montenegro descobriu. Sempre que Pedro Passos Coelho apareceu na sua campanha, passou 4 dias a explicar a velhinhas que não íamos voltar atrás, porque eu acho que continua-se a desprezar um período que foi um enorme trauma para um conjunto de pessoas e que são bastante importantes do ponto de vista eleitoral. Eleitorado que o PSD demorou muito tempo a recuperar ao Partido Socialista. Sempre que o Passos Coelho ganhou as eleições de 2015. Tu esqueces sempre que Passos Coelho teve o segundo pior resultado da direita na história da democracia portuguesa. Ganhou porque juntou toda a direita com a esquerda, à esquerda do PS, que teve 20% junta. Foi por isso que ganhou. Porque teve o pior resultado da direita toda a direita junta. E isto acontece, não é por acaso, aliás, o PSD demorou muito tempo a recuperar e cada vez que o Passos Coelho aparece, esse eleitorado, que não é um eleitorado mais politizado, vamos a falar de pensionistas, mais velhos, etc., a figura que conhece é a Passos Coelho. Agora deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que a situação da AD não é assim tão boa a saída deste governo, porque nós temos uma IEL mais forte, um Chega mais forte e, desculpem-me discordar, o PS não tendo saído do buraco, sim, saiu do buraco. Não é a IEL mais forte. Foi Coutinho Figueiredo. Está bem. Foi Coutinho Figueiredo. Está bem, aqueles que vai ser uma sombra sobre Mariana Leitão. Mas seja, eu não sei o que é que a IEL vai fazer com este resultado. À partida tem capacidade, os dois, para terem uma posição mais forte. E o Partido Socialista, não sendo uma vitória do Partido Socialista, é evidente que fica provada uma coisa que se julgava que era falso. É a ideia, estás ligado ao PS, tens o apoio do PS ou és chamado socialista, estás condenado. Ora, António José Seguro mostrou que isso não é verdade. Ou seja, alguém que foi líder do Partido Socialista, sim, se estás ligado ao socratismo, sim, é verdade. Agora, foi líder do Partido Socialista, teve o apoio do Partido Socialista, nem teve problemas em ter o líder do PS na sua candidatura com pontapés e medida, evidentemente, e teve o resultado. Ou seja, isso não se chegou para assustar o eleitorado, nem nós achamos, pelo menos quando pensamos que, em princípio, o António José Seguro vai ganhar, que toda a conversa do André Ventura sobre o socialismo, e isto ajuda a vencer um trauma do qual não resolve nada, nenhum problema concreto neste momento, mas ajuda a resolver um trauma em que o Partido Socialista está neste momento, dá-lhe confiança, evidentemente, para se sentir mais à vontade, mesmo que eu acho que... Concordas que ainda não é o fim do mundo? Não, eu acho que o fim do... Já vos disse que eu acho que o fim do mundo já foi, nós somos almas penadas que andamos por aqui. Agora, podemos continuar enganados durante mais tempo, isso não é mau. Só estavas a discordar em relação à iniciativa liberal e à percentagem de João Coutinho Figueiredo. Quanto daquela percentagem é que, na realidade, são pessoas do centro-direita que não quiseram votar manifestamente em Marcos Mendes? Pois, é porque o problema disso é que, é o que eu dizia há pouco, é que cada um quer ir buscar o pinhãozinho da vitória, o que é inteiramente legítimo. Só a AD é que não pode. Mas agora, Mariana Leitão foi candidata presidencial.
Já ninguém se lembra. Retirou Ela foi a candidatura e foi depois e retirou-se. substituída. E, portanto, agora tem o ex-líder a valer 600 ou 700 Mais. mil votos. Sim. E, portanto, é evidentemente que é uma sombra sobre uma líder que até agora tem sido uma líder relativamente fraca do ponto de vista de afirmação no campo político. O Coutinho Figueiredo volta à liderança? O Bernardo já falou disso aqui esta noite. 891 Não me mil parece votos. todo em todo impossível. 891 mil votos, foi Peço só desculpa, confirmar. foi muito mais. 900 mil. Foi Não, repara, bastante mais. Eu não estou a dizer Triplica a percentagem que a integridade esquerda do se mandato, por mantém exemplo. absolutamente num buraco. Agora, pegar neste resultado de António José Seguro e achar que é o renascer das cinzas e que os novos tempos cantarão, acho que Mas não, estamos longe disso. estamos muito longe disso, é o que me parece. Martim Silva, Daniel, Ângela, Ricardo, muito obrigado por terem estado nesta emissão da SIC Notícias. Vamos continuar ainda daqui a pouco para lhe mostrar, nomeadamente, algumas declarações dos principais candidatos, mas primeiro, SIC Verifica, que estreia amanhã.